Livro O Poder do Hábito, Capítulo 1, Parte 3. Conforme Larry Skeeter, o especialista em memória, passava cada vez mais tempo com Eugene, ficava convencido de que seu paciente estava de algum modo aprendendo comportamentos novos. Imagens do cérebro de Eugene mostravam que seus gânglios basais tinham escapado da lesão causada pela encefalite viral. Seria possível, se perguntou o cientista, que Eugene, mesmo com a grave lesão cerebral, ainda pudesse usar o loop, deixa, rotina e recompensa? Será que esse antigo processo neurológico poderia explicar como Eugene era capaz de dar uma volta no quarteirão e achar o pote de amendoins na cozinha? Para testar se Eugene estava formando novos hábitos, Skeeter criou um experimento. Pegou 16 objetos diferentes, pedaços de plásticos e peças de brinquedos com cores vivas, e os colou em retângulos de papelão. Então, os dividiu em 8 pares, opção A e opção B. Em cada par, um dos pedaços de papelão, escolhido aleatoriamente, tinha um adesivo na parte de baixo onde se lia correto. Skeeter colocou Eugene sentado à mesa. Deu-lhe um par de objetos e pediu que escolhesse um deles. Em seguida, pediu que Eugene virasse o papelão escolhido para ver se havia um adesivo dizendo correto na parte de baixo. Este é um jeito comum de medir a memória, já que há apenas 16 objetos, e eles são sempre apresentados nos mesmos 8 pares. A maioria das pessoas consegue memorizar qualquer item correto após umas poucas repetições. Macacos são capazes de memorizar todos os itens corretos, depois de 8 a 10 dias. Eugene não conseguia lembrar nenhum dos itens corretos, por mais vezes que fizesse o teste. Ele repetiu o experimento 2 vezes por semana durante meses, olhando 40 pares por dia. Você sabe por que está aqui hoje? Perguntou um pesquisador no começo de uma sessão, algumas semanas depois do início do experimento. Acho que não, disse Eugene. Vou lhe mostrar uns objetos. Você sabe por quê? Tenho que escrevê-los para você ou dizer para que eles servem? Eugene não lembrava absolutamente nada das sessões anteriores. Mas conforme as semanas se passaram, o desempenho de Eugene melhorou. Depois de 28 dias de treinamento, escolhia os objetos corretos 85% das vezes. Aos 36 dias, acertava 95% das escolhas. Certo dia, depois de um teste, Eugene olhou para a pesquisadora, desconcertado com seu sucesso. Como estou fazendo isso? Ele perguntou a ela. Me diga o que está acontecendo na sua cabeça, a pesquisadora disse. Você diz para si mesmo. Eu me lembro de ver esse? Não, disse Eugene. A coisa está aqui de algum jeito ou de outro. Ele apontou para sua cabeça. E a mão vai atrás. Para Skeeter, no entanto, aquilo fazia todo sentido. Eugene era exposto a uma deixa. Um par de objetos sempre apresentados na mesma combinação. Havia uma rotina. Ele escolhia um objeto e olhava para ver se havia um adesivo embaixo, mesmo não fazendo ideia de por que se sentia impelido a virar o papelão. Então havia uma recompensa, a satisfação que ele obtinha após achar um adesivo proclamando correto. Por fim, um hábito surgia. Para se certificar de que aquele padrão era realmente um hábito, Skeeter realizou mais um experimento. Pegou todos os 16 itens e os pôs na frente de Eugene ao mesmo tempo. Pediu que colocasse todos os objetos corretos numa mesma pilha. Eugene não fazia ideia de por onde começar. Minha nossa, como vou lembrar disso? Ele perguntou. Estendeu a mão para pegar um objeto e começou a virá-lo. A pesquisadora o deteve. Não, ela explicou. A tarefa era pôr os itens em pilhas.
Por que ele estava tentando virá-los? É só um hábito, eu acho, ele disse. Ele não conseguiu fazer aquilo. Os objetos, quando apresentados fora do contexto do loop do hábito, não faziam sentido para ele. Essa era a prova de que Skiri procurava. Os experimentos demonstravam que Eugene tinha capacidade de formar novos hábitos, mesmo quando eles envolviam tarefas ou objetivos dos quais ele era incapaz de lembrar por mais de uns poucos segundos. Isso explicava como Eugene conseguia sair para passear toda manhã. As deixas, certas árvores nas esquinas ou a localização de caixas de correio específicas eram consistentes toda vez que ele saía. E por isso, embora ele fosse incapaz de reconhecer sua casa, seus hábitos sempre o guiavam de volta para a porta da frente. Isso também explicava por que Eugene tomava café da manhã 3 ou 4 vezes por dia, mesmo que não estivesse com fome, contanto que as deixas certas estivessem presentes, como seu rádio ou a luz da manhã entrando pelas janelas. Ele automaticamente seguia o roteiro ditado por seus glândulos basais. Além disso, havia dezenas de outros hábitos na vida de Eugene que as pessoas só perceberam quando começaram a procurar. A filha de Eugene, por exemplo, muitas vezes passava na casa deles para dar um oi. Falava com o pai na sala por um tempo, depois entrava na cozinha para ficar com a mãe, e então ia embora, despedindo-se com um aceno ao sair pela porta. Eugene, que já tinha esquecido a conversa anterior deles quando ela saía, ficava bravo. Por que ela estava indo embora sem conversar com ele? E depois esquecia porque estava chateado. Porém, o hábito emocional já havia começado, e por isso sua raiva persistia, inflamada, e além da sua compreensão, até se consumir por si só. Às vezes ele batia na mesa ou falava palavrões, e se alguém perguntava por quê, ele dizia, não sei, mas estou bravo, Beverly me contou. Ele chutava a cadeira ou era ríspido com quem quer que entrasse na sala. Então, poucos minutos depois, ele sorria e falava do tempo. Era como se, uma vez que a frustração começava, ele tivesse que levá-la até o fim, ela disse. O novo experimento de Skiri também mostrou outra coisa, que os hábitos são surpreendentemente delicados. Se as deixas de Eugene sofressem mesmo a menor alteração, seus hábitos caíam em desarranjo. Por exemplo, nas poucas vezes em que ele dava a volta no quarteirão e havia algo de diferente, a prefeitura estava fazendo obras na rua ou a ventania tinha soprado galhos por toda a calçada, Eugene se perdia, por mais perto que estivesse de casa, até que um vizinho gentil lhe mostrasse o caminho até sua porta. Se sua filha parasse para conversar com ele por 10 segundos antes de sair, seu hábito de raiva nunca surgia. Os experimentos de Skiri com Eugene revolucionaram a compreensão da comunidade científica de como o cérebro funciona, provando de uma vez por todas que é possível aprender e fazer escolhas inconscientes sem ter nenhuma lembrança da lição ou da tomada de decisão. Eugene mostrou que os hábitos, tanto quanto a memória e a razão, são a raiz do nosso comportamento. Talvez não nos lembremos das experiências que criam nossos hábitos, mas uma vez que estão alojados dentro dos nossos cérebros, eles influenciam o modo como agimos, muitas vezes sem percebermos. Desde que o primeiro artigo de Skiri sobre os hábitos de Eugene foi publicado, a ciência da formação de hábitos se transformou num grande campo de estudo. Pesquisadores das universidades de Duke, Harvard, UCLA, Yale, USC, Princeton, Pensilvânia e de todas as escolas no Reino Unido, Alemanha e Holanda, assim como cientistas corporativos trabalhando para Procter & Gamble, Microsoft, Google e centenas de outras empresas, estão focadas em compreender a neurologia e psicologia dos hábitos, suas forças e fraquezas, para que eles surgem e como podem ser mudados. Os pesquisadores descobriram que as deixas podem ser qualquer coisa, desde um estímulo visual,
como um doce ou um comercial de TV. Até certo lugar, uma hora do dia, uma emoção, uma sequência de pensamentos ou a companhia de pessoas específicas. As rotinas podem ser incrivelmente complexas ou fantasticamente simples. Alguns hábitos, como aqueles relacionados a emoções, são medidos em milissegundos. As recompensas podem variar desde comida ou drogas que causam sensações físicas, até compensações emocionais, tais como sentimentos de orgulho que acompanham os elogios ou as autocongratulações. E em quase todos os experimentos, os pesquisadores viram ecos das descobertas de Skiri com Eugene. Os hábitos são poderosos, mas delicados. Podem surgir fora da nossa consciência ou ser arquitetados deliberadamente. Muitas vezes acontecem sem a nossa permissão, mas podem ser remodulados se manipularmos suas peças. Eles dão forma à nossa vida muito mais do que percebemos. São tão fortes, na verdade, que fazem com que nossos cérebros se apeguem a eles a despeito de todo o resto, inclusive o bom senso. Numa série de experimentos, por exemplo, pesquisadores afiliados ao Instituto Nacional do Abuso do Álcool e do Alcoolismo treinaram camundongos para apertar alavancas em resposta a certas deixas, até que o comportamento se tornasse um hábito. Os camundongos eram sempre recompensados com comida. Então, os cientistas envenenaram a comida para que deixasse os bichos violentamente enjoados, ou eletrificaram o chão, de modo que quando os camundongos andavam em direção à recompensa, levavam um choque. Os camundongos sabiam que a comida e a jaula eram perigosas. Quando recebiam as bolinhas envenenadas numa tigela ou viam os painéis eletrificados no chão, mantinham distância. No entanto, quando viam suas antigas deixas, apertavam a alavanca sem pensar e comiam a comida, ou andavam pelo chão, mesmo enquanto vomitavam ou pulavam por causa da eletricidade. O hábito estava tão arraigado que os camundongos não conseguiam evitar. Não é difícil encontrar um caso análogo no mundo humano. Pense no fast food, por exemplo. Faz sentido quando as crianças estão morrendo de fome e você está dirigindo para casa depois de um longo dia, parar só essa vez no McDonald's ou no Burger King? As refeições não são caras. O sabor é tão bom. Afinal, uma única dose de carne processada, batatas fritas salgadas e refrigerantes cheios de açúcar representam um risco relativamente pequeno para a saúde, certo? Você não faz isso o tempo todo. Porém, os hábitos surgem sem a nossa permissão. Estudos indicam que, em geral, as famílias não pretendem comer fast food regularmente. O que acontece é que um padrão de uma vez por mês lentamente se torna uma vez por semana, e então 2 vezes por semana, conforme as deixas e recompensas criam um hábito. Até que as crianças estão consumindo uma quantidade de hambúrgueres e fritas que é prejudicial à saúde. Quando pesquisadores da Universidade do Norte do Texas e de Yale tentaram entender por que as famílias gradualmente aumentavam o consumo de fast food, encontraram uma série de deixas e recompensas que a maioria dos consumidores nunca soube que estava influenciando seu comportamento. Eles descobriram o loop do hábito. Todo McDonald's, por exemplo, possui a mesma aparência. A empresa deliberadamente tenta padronizar a arquitetura das lanchonetes e o que os funcionários dizem aos clientes, de modo que tudo seja uma deixa consistente para desencadear rotinas de compra. Em algumas redes, os alimentos são especificamente concebidos para proporcionar recompensas imediatas. As batatas fritas, por exemplo, são projetadas para começar a se desintegrar no momento em que encostam na sua língua, para fornecer uma dose de sal e gordura o mais rápido possível, ativando seus centros de prazer e prendendo seu cérebro no padrão.
muito melhor para estreitar o loop do hábito. No entanto, mesmo esses hábitos são delicados. Quando uma lanchonete de fast food fecha, as famílias que antes comiam lá muitas vezes passam a passar a jantar em casa. Em vez de procurar um lugar alternativo, mesmo pequenas alterações podem acabar com o padrão. Mas já que frequentemente não reconhecemos esses loops de hábitos enquanto crescem, não enxergamos nossa capacidade de controlá-los. Aprendendo a observar as deixas e recompensas, no entanto, podemos mudar as rotinas.